Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O Bitcoin chegou em um ponto onde o mercado costuma errar. Quem entende a estrutura ganha, quem não entende vira liquidez. É isso que nós vamos analisarmos nesse vídeo. Aqui eu já começo com uma estrutura baseada em Price Action. Nós não temos filtros, indicadores e nem rastreadores até o presente momento. Então nós tratamos isso aqui como Price Action nu, só a leitura de Price Action. Nós temos um padrão mastro e nós temos aqui um padrão bandeira. A estrutura do preço aqui ela é bem clara, por isso que eu falo, quem entende ganha, quem não entende vira liquidez. Nós estamos aqui com o mercado consolidado, observem que a bandeira ela está em diagonal. Se nós colocarmos aqui médias, ou seja, colocarmos aqui linha horizontal, nós temos a mínima do corpo e nós temos a mínima da sombra. 80,600, 94,800 e 98, certo? São os níveis aqui que o gráfico ele está respeitando. Operação long, operação convencional, comprar e aguardar a valorização toda vez que tocar nessa zona de suporte em 84,631. É um padrão claro. Projetou, se aproximou ou tocou aqui na região de 94,601, calibre stop porque corre o risco de corrigir e voltar a testar a zona de suporte 84,631. Nessa estrutura de bandeira, 84,631 é a nossa ponta compradora, 94,601 é a nossa ponta vendedora. Em determinados momentos ele irá cair abaixo desse nível, e em determinados momentos ele irá superar esse nível, certo? Mas aqui o padrão que nós temos é ponta compradora em 84,631, ponta vendedora em 94,601. Essa é a leitura do padrão de bandeira de baixa do diário. Então, se eu quero comprar risco vezes retorno, eu preciso ter paciência o suficiente para aguardar o preço tocar a ponta compradora. Se eu quero abrir short, eu preciso ter paciência e aguardar o preço tocar a região ali da ponta vendedora. Mas aqui nós estamos em 50%, ou seja, no meio, no eixo desse padrão, entre ponta vendedora e ponta compradora. Como que eu posso me posicionar? Marco a máxima, faço uma leitura gráfica, uma estratégia de operação. Se eu entrar nesse rompimento, quanto que eu teria? 4,64. Se tudo der certo, o mercado continuar subindo, qual o meu próximo alvo? 98. Estaria dando 8,31 no spot. A teoria diz que eu preciso arriscar 1 para buscar 3. Aqui eu estaria arriscando 1 para buscar 8,31. É uma boa margem se der gatilho de compra. Gatilho de compra, que irá indicar o gatilho de compra? A estrutura do preço. Quando mostrar o sinal, nós entramos. Mas vamos lá que esse negócio não vai subir. Ele irá dar um sinal e corrigir. Quando ele perder essa mínima, se confirmar a correção, nós teríamos aqui esse nível para buscar, certo? 5,05 perdendo esse suporte. Então, se eu tenho 5,05 e 4 pontos, ó, observem aqui, 4,50, eu estou praticamente no eixo zero. Esse mercado é um mercado que está indeciso. Outro detalhe, no eixo zero dessa operação aqui, ó, desse padrão, geralmente ele vem respeitando. Olha como ele respeitou aqui, ó, por vários dias essa resistência. Por vários dias aqui também ele atuou como suporte nesse mesmo nível. Aqui atuou como suporte. Leitura, estrutura de preço. Aqui atuou como suporte. Nós temos aqui um nível que é um nível considerado e forte que o preço poderia simplesmente respeitar. Então eu não posso entrar antes que aconteça uma projeção, rompeu, fez pullback, confirmando que aqui agora a resistência do passado passa a ser suporte e ele vai buscar novos níveis, porque eu poderia entrar exatamente nesse ponto e o mercado fazer isso aqui e vocês falarem para mim, nossa, Cláudio, você falou que era ponto de entrada e o mercado respeitou e veio testar as mínimas. E existe essa probabilidade sim, porque a tendência predominante é de baixa e não de alta, certo?
Mas vamos lá, o Bitcoin vai chegar no 78 logo logo, como alguns falam até no final de janeiro. Bom, primeiro que observem, suporte 86, 264. Ele perdeu essa região de suporte, fez pullback, tentou romper essa própria região aqui, ó, de 90, 0,34, que no passado foi suporte, agora atua como resistência. Nós precisamos, ou é preciso aguardar que ele rompa para buscar níveis mais altos. Caso contrário, nada feito. É preciso fugir ou romper essa resistência e confirmar. Níveis mais baixos, claro, abaixo de 86,264. Nós temos corpo aqui e nós temos sombra. Colocar na sombra 84,700, 84,478. Mínima do corpo e mínima da sombra. 80,433, 80,600. O que é que acontece aqui, Cláudio? Eu só posso confirmar que o Bitcoin vai a 78 quando ele perder 86,246, perder 84,478 e quando tocar e perder 80,600, eu posso dizer, o Bitcoin perdeu o padrão, mastro, bandeira, quebrou a bandeira, já foi quebrado, observem que ele perdeu o padrão bandeira, veio abaixo da bandeira, está tentando retornar para essa bandeira, se manter dentro desse padrão aqui. Por enquanto, a bandeira agora passa a ser resistência do preço, entendem? Ele poderia encontrar resistência e buscar novos níveis para baixo. Eu só posso tomar ou decidir alguma coisa, tomar decisões quando ele mostrar de forma clara para mim qual seria a estrutura do preço. Diante disso aqui, vai cair, vai a 78. Não, precisa passar por 3 suportes consideráveis. Para romper, ele precisa passar por uma resistência e retornar, ou seja, voltar para dentro do seu canal aqui, né, que estava fazendo topos e fundos ascendentes. Mas estava fazendo topos e fundos ascendentes? Estava, é só fazer a leitura do gráfico. Fundo, esse aqui é maior do que o fundo anterior, esse daqui já passa a ser mais alto, certo? E ele perdeu. Se ele recuperar aqui testando mais alto, ele está fazendo um padrão diagonal, porém ascendente. É preciso atentar para esse padrão. Vou trazer isso aqui para o semanal, que a quantidade de ruído é menor. O que seria ruído? Aquela quantidade de candles com sombras. É o mesmo padrão, só que com uma quantidade de candles menores. Aqui no semanal nós não temos uma cruz morta, nós temos um padrão de correção. Eu coloco a 50, a 200 e a 20. Observem, a 20 cruza 50 para baixo. A estrutura de preço aqui, o preço está trabalhando abaixo da média de 50. No passado ela atuava como suporte, hoje no presente ela está atuando como resistência. Tocou na 50 e corrigiu. Aqui no semanal, quando ele abre no domingo, tá? Às 21 horas, todos os domingos. Ele abriu positivo e está tentando retornar, ou seja, retestar a região de topo, que seria 93.678, 98K. Por enquanto, não vejo aqui sinal de que o preço irá cair de uma vez e buscar 78. Claro que é preciso, se eu entro na operação, eu tenho que deixar o stop calibrado aqui abaixo. E eu cantei essa bola, falei, olha, se ele perder, o corpo do candle pode shortar até o suporte, shortaram, e se ele abrir positivo é compra, porque ele poderia testar esses níveis aqui e ficar ou manter esse padrão de zigue-zague andando de lado. Pessoal, voltando aqui para o diário, eu vejo isso como um ponto positivo. Observem, do dia que ele corrige a 80.600, no dia 21 de novembro, até o dia 28 de janeiro, tem praticamente 90 dias. 90 dias andando de lado, tentando defender essa região. Se ele tivesse fazendo topos e fundos descendentes, pegue esses 90 dias e imaginem ele fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, descendo, indo para baixo. Já teria buscado a casa dos 78. Então a força compradora, a ponta compradora, ela está tentando segurar o preço nesse nível, 85, 84. A força vendedora está querendo derrubar o preço abaixo dos 84, quem sabe retestar 80 e 600, mas estão mantendo um equilíbrio. Se vocês observarem, nesse padrão aqui, ó, nós temos um movimento lateral.
é onde o preço ele anda de lado. Observe que ele vem andando de lado, andando da esquerda para a direita. O Bitcoin ele tem potencial suficiente para reverter essa tendência, mesmo ele estando em um padrão de cruz da morte. Por que eu estou falando isso? Vou trazer para o semanal para mostrar aqui um exemplo. Se eu tiro a média aqui de 20 e tiro a média de 50, nós temos um padrão onde o preço ele se afasta da 200, faz um pullback, ele precisa se aproximar ou tocar na 200. Projeta, mais uma vez ele corrige, vem próximo da 200, projeta, aqui nessa correção do 126 ele já se aproximou muito mais da 200, e aqui nós precisamos aguardarmos se ele perde para testar de uma vez essa 200. O preço ele não passa muito tempo, ou seja, a estrutura gráfica ela não passa muito tempo afastado da média. Se eu coloco a 50 aqui, ó, isso fica claro, o preço projeta, volta na média, projeta, volta na média. Depois dessa explicação do semanal, aí eu trago mais uma vez para o diário. Observe que um padrão claro, de uma tendência clara, ela é ascendente ou descendente. Observe, padrão ascendente. Foi quando ele estava no padrão de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Padrão descendente, ele faz topos e fundos para baixo. Nesse caso da bandeira, nós temos um ponto de indecisão, consolidação. O mercado está indeciso e ele está andando da esquerda para a direita. Para eu operar ou indicar uma operação dessa estrutura, eu preciso que ele rompa para cima, para eu fazer long, ou me dar uma formação bacana aqui. Olha, aqui tem um engolfo de alta, aqui nós temos um martelo, alguma coisa que indique que agora ele vai subir. Não tem, certo? Ou algo que mostre que a partir desse momento ele irá cair. Nós temos um mercado indeciso, ele está consolidado. Essa questão de indecisão é quando o mercado ele começa a andar da esquerda para a direita, certo? Isso aqui pode ser um ponto de acumulação. Vocês poderiam falar, não, aqui não tem acumulação. Poderia sim. Depois ele faz simplesmente isso aqui, ó. E vocês, quando observarem que o Bitcoin já retestou 126, irão pensar da seguinte forma: eu poderia ter comprado aqui, onde a ponta compradora estava o tempo todo sinalizando. De contrapartida, se vocês entendem que isso aqui é zona neutra, está andando de forma lateral, mercado consolidado, ele rompe para baixo e faz isso aqui, vocês poderiam pensar da seguinte forma: eu poderia ter colocado a minha operação de short aqui quando a ponta vendedora estava sinalizando que iria vender. Só que a observação que eu faço aqui e levo isso para a vida toda, eu não tenho capital suficiente para decidir para que lado vai o Bitcoin. Então, se o meu capital é pequeno, é curto, e eu compro aqui acreditando que eu quero que o preço suba, e o meu capital não vai mover nada, o que acontece? A tendência poderia mover para baixo e eu ficar preso aqui em cima, ou no mínimo tomar um stop. Se eu simplesmente penso, não, agora o mercado vai para baixo, e aí eu shorto, e o mercado faz isso aqui, busca 126. Eu simplesmente me equivoquei. Ou seja, eu poderia ter esperado, aguardado, porque eu já sei agora onde está atuando a ponta compradora e onde está atuando a ponta vendedora. Por que eu tomei decisão de shortar antes dessa força aqui decidir para que lado o mercado vai? Então a paciência ela é uma virtude nesse mercado. Quem não tem paciência é demitido por justa causa. O que é que eu recomendo? Aguardem, se vocês têm discernimento para comprar em algum gatilho aqui, isso aqui é uma resistência. Vocês compram e aguardam o resultado. Caso contrário, cruza as mãos, senta em cima e deixa o mercado mostrar gatilhos. Quais seria o gatilho, Cláudio? Gatilho de compra, certo? O mercado está em consolidação. Ele está consolidado. Não dá para ficar operando margem apertada. Se eu pego essa margem aqui, rompeu, beleza, tudo deu certo. Meu alvo é esse aqui, ó, 9,61. É um alvo bacana, Cláudio? Sim, é um alvo bacana. Mas você vai colocar 100% do seu capital em plena bandeira de baixa? Não. 10%, 5%, 12%, você que disse. Mas não a mão cheia 100%. Por quê? A ideia é que você proteja o seu capital, porque proteger capital é operação. Geralmente, no mercado positivo, nós operamos 50%. 50% fica de stand-by em carteira, porque se por algum motivo
o ativo não se move ou está lento, tímido, tem outro ativo dando condição, você entra com 50%. Se você coloca 100% e entra em operação errada que não anda, você já está neutralizado na operação. Agora você ou toma um stop e abandona a operação, ou tem que ter paciência para aguardar e observar do outro lado as altcoins subindo. Então o ideal é, quando o mercado é de alta, entrar com 50, deixar 50 de stand-by. Quando é um padrão de baixa, bandeira de baixa, opera-se 10% no máximo, também não sei o tamanho da sua banca, 90% fica de stand-by. À medida que o mercado vai formando a estrutura e confirmando reversão de tendência, nós vamos entrando de forma fracionada. Quando nada, é isso que os baleias fazem. Ponta vendedora jogando para cima, ponta compradora jogando para cima, compra vendedora jogando para baixo. Aqui nós temos uma força. Se fosse para vocês entenderem, seria isso aqui, ó. A ponta negativa empurrando para baixo e a ponta positiva empurrando o preço para cima. O que é que nós temos aqui? Praticamente um cabo de guerra. Está assim, ó, o mercado está desse jeito, quando nada nessa bandeira. Em um determinado momento, isso aqui precisa quebrar, porque a teoria diz que uma tendência ela só muda quando é substituída por outra. E isso aqui não tem substituição. É um padrão repetitivo. É teste mesmo para quem quer operar mercado price action. Compra quando tocar nessa região. Calibra stop aqui quando chegar próximo da resistência, porque a ponta vendedora está aqui. Rompeu, voltou, compra-se nessa região. Entenda que o seu alvo é aqui. Não, se eu comprar aqui, o Bitcoin poderia voltar a 126. Vamos analisar isso agora. Bom, eu tenho aqui a máxima 126, eu tenho a mínima 80.600. A teoria diz que ele tende a retrair ou projetar 50% 61.8. Como é um gráfico de cabeça para baixo, vamos recapitularmos isso aqui. Ele projeta para baixo e retrai na 50, projeta para baixo e retrai na 50, aqui ele está fazendo uma retração. O ideal seria que o preço estivesse trabalhando acima das 50. Então ele não está fazendo uma reversão de tendência, ele está fazendo uma retração nas médias. Até onde ele poderia retrair, já que ele projetou para baixo, ele está retraindo para cima. 38.2, 23.6, está abaixo de 23.6, 38.2, 50% aqui e 61.8 de FIBO. Esses são os níveis saudáveis que o preço poderia buscar. E depois que buscar, já poderia corrigir tranquilamente. Então, se ele rompe essa resistência, essa região, esse seria o alvo que ele poderia buscar. 18.85, alavancado poderia ser 18.85 vezes 3, tá? O gráfico fazendo esse padrão, chegando até, vamos lá que chegou até 50% 61.8 de FIBO. Ele já cumpriu o papel dele, já poderia fazer isso aqui. Mas se tratando do Bitcoin, nós sabemos que ele fazendo isso chama a atenção dos investidores e aí começa aquela corrida, né? Para não pegar o mercado em alta. Eu quero pegar o andamento desse negócio, né? Aí correm aqui e compram, próximo dos 50%, 61.8 de FIBO. Então entendam a estrutura. Se ele chegar a 61.8, que é 108, eu venho batendo na tecla, o alvo do Bitcoin é 108 a qualquer momento. Potencial para isso, ele tem demais, tá? Perdeu a estrutura, topos e fundos, ele vinha com fundos ascendentes aqui, ó. Essa era a estrutura dele. Ele perdeu isso aqui, ó, está atuando, a linha de tendência de alta está atuando, perdão, como resistência para o Bitcoin. Ele precisa retornar para a bandeira para acender aqui, ó, as expectativas e esperanças para buscarmos 18.85. Mas enquanto não perde suporte, não precisa alarde, é só ter paciência. Paciência é uma virtude. Vai acompanhando o gráfico, vai acompanhando essa estrutura, à medida que ele vai mostrando detalhes, engolfo, martelo de alta, aí vocês analisam se vale a pena comprar com 10%. Quando a tendência reverter, aí você já aumenta a mão. Vou só dar um exemplo aqui de reversão de tendência, tá? Aqui é um tempo gráfico de 1 hora. Nós temos aqui o padrão setup de médias, 200, a média de 200 períodos, a média de 50 períodos e a média de 20. Observe o seguinte, a média de 20 cruzou 50 para cima, está testando a 200.
O preço aqui, o gráfico, ele está em uma estrutura de topos e fundos ascendentes, rompeu a 200 e a 200 agora passa a atuar como suporte do preço, certo? O que poderia acontecer aqui? Todos estão enxergando esse padrão, tranquilo? Mas ele precisa se manter acima desse nível. Se ele projetar para retestar esse topo aqui, ó, 90.489, rompendo aqui a média de 20 e 50, acompanha o preço, iriam trabalhar ou passar a trabalhar acima da 200. Aí nós tivemos o que? Nós tivemos aqui no 1 hora uma reversão de tendência, já não é mais uma tendência de baixa, seria um início de uma tendência de alta. Isso precisa se estender no 1, no 2, no 4, no 6, no 8 até 12 horas. No diário, ponto importante, eu falei das médias que não ficam muito tempo longe, né? O preço não fica muito tempo longe da média. Por que que eu acho que isso aqui é positivo e o Bitcoin tem potencial de corrigir, perdão, tem potencial de recuperar antes de corrigir aos 70, 60? Por quê, Cláudio? Porque hoje o mercado ele trabalha de lado. Fica claro aqui que isso é uma tendência lateral, ele está consolidado andando de lado. E como ele está andando de lado, o preço ele não está se distanciando muito das médias. Observem que está colado na 20, em alguns momentos se aproxima da 50, em alguns momentos se aproxima da 200. Isso aqui está fácil de acontecer, a reversão de tendência e acontecer aqui, ó, descaracterizar esse padrão de cruz morta. O complicado é quando ele faz uma projeção que se afasta demais das médias. Então ele precisa se manter acima desse nível, 86.462, retestando ali o nível de 98. Para quê, Cláudio? Para se afastar do risco de perder 86, perder 80.600. Então, quando ele forma 3 soldados de força nesse padrão, para mim é positivo porque o mercado está andando de lado, está muito próximo das médias. É bem mais fácil ele fazer isso aqui e passar a trabalhar em cima da 200, retomando o padrão para retestar 126, certo? Agora, perdeu o suporte, se afastou da média de 50 e 200, nada feito. Por enquanto, consolidação e ele tem potencial suficiente para trabalhar ou passar a trabalhar acima da 200. Não subestime o mercado, tá? Se não sabe fazer a leitura, é como eu falei, vai acabar alimentando o mercado. Zonas de liquidez, tem que ter cuidado com essas zonas de suporte. Por quê? A teoria diz o seguinte, toda vez que o gráfico se aproxima de um suporte considerável, aí vocês vão completar assim, é ponto de compra. Não, nós só compramos quando mostra o gatilho de reversão. Por quê? Toda vez que um gráfico ele se aproxima do suporte considerável, existe uma probabilidade alta de perder, porque a teoria diz que não testa mais de 3 vezes. Isso aqui é a teoria da Bolsa de Valores. O Bitcoin é muito volátil, testa 2, 3, 4, eu já vi testar 4. Então o que acontece? Quando ele desce, que se aproxima e eu penso que é ponto de compra, eu tenho que ligar o alerta porque ele poderia perder e dar continuidade à correção. Da mesma forma para cima. O mercado se aproxima aqui de uma resistência. Aí eu falo, bom, agora é ponto de abrir um short. Não, tem que dar gatilho. Porque se ele não der gatilho, eu abro o short, chega aqui, ele faz isso, ó, rompe e vai embora. Tudo tem que ter estrutura, gatilho. Vocês precisam encontrar, entender isso aqui, certo? Como gatilho. Aqui eu faria o seguinte, mínima, máxima do candle. Engolfou, rompeu, eu entro, meu stop vai trabalhar aqui embaixo. Ele vai fazer isso, não pegou meu stop, vai fazer isso aqui, não pegou meu stop, fez isso aqui, eu decido, tiro daqui, coloco aqui, ou pego o stop daqui e coloco aqui, porque eu quero garantir esse resultado. Fez pullback, não pegou, foi em cima, eu posso tirar daqui e colocar aqui próximo, porque eu sei que aqui é onde está atuando a ponta vendedora. Então eu coloquei o stop, daqui a pouco ele corrige. Se não corrigir, à medida que for subindo, eu vou calibrando. Então eu tenho que ter cuidado sempre que o preço se aproxima do suporte da ponta compradora ou quando ele se aproxima da ponta vendedora, porque esse gatilho pode falhar. Então, chegou aqui, eu compro e ele vai para cima, não, eu preciso aguardar o gatilho. Se não tiver gatilho, eu não entro, certo? Aqui teve engolfo, aqui teve, voltou, aqui teve movimento tímido, chegou aqui, ó, encontrou resistência na 20. Como que eu vou entrar porque agora vai para cima? Ele pode simplesmente aqui, preste atenção, tempo gráfico diário. Hoje, agora nós estamos às 14h32 da tarde, certo?
Às 21, ele poderia abrir um candle contrário aqui, ó, o próximo candle abrir descendo vermelho para testar isso aqui. Então, esse aqui é um gatilho. Eu já marco aqui mínima e marco aqui máxima. Se ele abre 21 horas corrigindo, perdeu, engolfou, tudo indica que ele vai buscar a mínima, retestar essa zona de suporte. Cláudio, ele retestando esse suporte, ele está caindo? Calma aí, presta atenção. Nós estamos falando cair ou subir, relacionando aqui, ó, padrões relacionados à bandeira e não o contexto geral do Bitcoin, ou seja, o macro. Só isso aqui. Observem, ele faz isso, projeta, retrai, projeta, retrai. Se isso aqui for um padrão onde ele precisa buscar o nível da ponta compradora, eu acredito que ele poderia fazer isso aqui também, até testar. Quando ele testar aqui, eu vou aguardar o mesmo padrão que aconteceu anteriormente acontecer para eu entrar comprado e colocar o meu stop aqui embaixo, certo? Aí a ideia seria que ele fizesse isso. Por quê? Aqui ele está revertendo. Não, ele fez mastro, bandeira, mastro, bandeira. Poderia lançar um mastro, quando ele lançar a bandeira eu entro aqui, certo? Sempre no nível aqui da ponta compradora. Aqui já está acima do nível, a ponta compradora está aqui, certo? Então eu preciso que aqui é eixo zero, tem uma zona de uma região de resistência aqui, de suporte aqui. Como que eu vou entrar direto nesse ponto? Tem que ser um gatilho, um rompimento muito forte. Então eu espero, eu preciso que isso aqui tenha uma decisão aí de quem realmente pode mover o mercado para eu resolver o que eu faço. Eu já sei que eu posso comprar aqui ou posso shortar aqui, mas aqui já é complicado. Eu preciso de gatilhos para entrar para retestar 98, porque caso contrário é isso aqui, ó, voltando para testar a ponta compradora. Então, cruza as mãos e senta em cima. Se vocês fizerem a leitura correta disso aqui, dá certo. Então, vamos lá para mais um detalhe. No nosso grupo de sinais, eu estou trabalhando com análise de criptomoedas, nós estamos trabalhando com mercado futuro, fazendo análises para as pessoas trabalharem scalp, day trader e swing. Aqui nós temos um tempo gráfico diário, correto? Nós estamos no tempo gráfico diário, isso aqui é o candle de hoje. Eu pego isso aqui e sinalizo o candle de ontem, certo? Isso aqui eu ensinei lá no nosso grupo. Não vou entrar aqui no mérito de como operar caixote, mas é dessa forma que nós operamos. Eu pego isso aqui do diário de ontem, aqui, ó. Na realidade, isso aqui foi dia 26, de ontem, 27, nós temos aqui 26. Eu vou pegar esse aqui, eu quero o anterior ao candle de hoje, é o de ontem, eu quero o de ontem. É esse aqui, ó, a mínima dele e quero a máxima. Aí pego isso aqui e trago para 1 hora. Quando eu trago para 1 hora, observem que aqui não é ponto de compra. O candle de ontem está me dizendo que a máxima dele é aqui e a mínima dele é nessa região. Aqui sim é ponto de analisar possíveis compras. Aqui, aqui e aqui. Aqui já é próximo da sobrecompra. Eu ensino toda essa estratégia aqui de caixote, é o que nós estamos estudando e analisando nas nossas aulas de Price Action, tá? E aqui tem uma estrutura onde tem um setup para se operar. Não é só porque está no caixote que eu compro aqui. Tem todo um setup que eu ensino lá no nosso grupo de sinais, tá? Nós estamos trabalhando em cima de Price Action e eu estou buscando aulas para nós trabalharmos. Então, se eu quiser operar Bitcoin ou qualquer uma outra altcoin, eu entendo a estrutura e sempre compro na zona inferior para operar long. Se eu quero operar short, aqui é o gráfico do Bitcoin. Eu preciso fazer a leitura. Quando ele der setup, eu posso shortar até a mínima do candle de ontem, certo? Se aproximou o calibre stop. Se der continuidade, beleza. Se voltar, eu saio e sei que a minha margem de operação é até aqui, do nível inferior ao superior. Aquele já superou, está voltando para trabalhar o que? Dentro desse canal. Então não dá para operar de qualquer jeito, porque a margem ela está muito apertada. Quanto foi isso aqui? Né, o candle de ontem? 2,54. Fica complicado operar isso aqui, porque a teoria diz que é 1 para 3. Quando vocês colocam 2,54 e colocam 100% do capital, fica muito apertado para ter resultado. Então, no mínimo aqui 5%, 10%, se for alavancado vezes 3, mercado futuro, 1% e 2% alavancado vezes 3. No spot, vocês podem colocar 5, 10, depende do que vocês querem. Mas é preciso conhecer a estrutura gráfica para não alimentar mercado. Tá bom, pessoal?
Vamos aqui ao resumo. E aí, Cláudio, o que é que você vê do Bitcoin? Bitcoin, no diário, ele está consolidado, fazendo um padrão repetitivo. Nós temos aí os operadores que são extremistas. Quando corrige, agora é limbo. Quando começa a projetar, agora é lua, e não é bem assim. Nós estamos dentro de um padrão bandeira, onde o preço sobe, bate a máxima, desce, bate a mínima, sobe, bate a máxima, desce, bate a mínima. Nós chamamos de mercado consolidado, tá? E aí eu preciso que esse mercado rompa para cima ou para baixo para ele mudar essa tendência. Eu prefiro que seja para cima, né? Que aí todos conseguem operar. Vamos aqui a uma prova dos 9 para nós entendermos se realmente o mercado tem condição de recuperar nesse cenário. Eu irei observar aqui o seguinte, pessoal, não tenho configurado porque eu opero na Mexi, mas quem dá a mão dá a palmatória. É uma boa corretora para se operar, nós temos tudo, mas para fazer captura de tela já é mais pesado, já sinto que tem uma dificuldade aqui, fica travando bastante, né? Então, índice de força relativa, RSI, certo? Vamos lá. Zonas de compra do RSI, quando ele cai 80, o RSI aqui é 20. Geralmente eu levo em consideração o RSI em 30, tá? Então, abaixo de 30, ó, ele chegou aqui 35. O Bitcoin dificilmente ele cai nesses níveis abaixo de 30. 35, show de bola. Observem que o RSI dele, aqui no diário, está em 46,63. Não sei se vocês entendem ou sabem, mas RSI na zona de 46, acima ali de 43, ele dá um bom gatilho para se entrar, a força compradora atuar e trazer o preço a níveis mais altos, certo? Onde que fica complicado? É preciso entender a estrutura para hold e entender a estrutura de quem faz risco vezes retorno. Para o hold, o cara que está comprando para holdar, melhor ponto de comprar é abaixo de 20, abaixo de 30 de RSI. Para quem quer pegar um movimento de alta, onde a estrutura do preço começa a mudar e começa a entrar volume, aqui nós temos três candles de força, 3 candles positivos. Observem que nesse momento o RSI estava 35,53, aqui ó, nesse candle negativo, 35,53. Com esses 3 candles de força, o RSI já passa da casa dos 40. Aqui sim é um ponto onde poderia entrar força compradora e levar o preço até os 98, porque geralmente quando o mercado entra em tendência, ele supera o RSI de 30 e passa a trabalhar acima de 42, certo? Porque está entrando fluxo de capital. O RSI saiu da zona de 30 e começa a entrar fluxo de capital. Só que nós temos 3 dias, 1, 2, 3 de força compradora e parou por aqui. É preciso que entre o capital novo e comece a levar o preço a níveis mais altos. O RSI tem até o nível de 80, 100 para buscar. Então aqui seria um bom ponto de entrada, porque se der gatilho, o RSI está acima de 42. Nós temos zonas até 70, 80 para buscar. Tem muita margem aqui. O ruim seria se eu invento ou penso em entrar aqui, onde o RSI estaria aqui, ó, testando 70 de RSI. Aqui é sobrecompra, certo? Aqui é o ponto ideal de comprar, 42. Bacana seria na zona de 30 de RSI ou 20, mas 42 dá gatilhos aqui para uma reversão de tendência ou retração nas médias. Então, o tempo gráfico diário, no meu ponto de vista, é um ponto neutro, onde ele está andando de lado, mas tem potencial suficiente para subir e reverter essa tendência. Depende muito dos investidores, das instituições que têm muito capital colocar no Bitcoin. De contrapartida, o mercado está receioso, porque nós temos notícias, economia, né? Quando vem aquela a divulgar a taxa de emprego e desemprego, tudo isso influencia no Bitcoin. O preço do dólar, do ouro, o capital migra, vai para o ouro, vai para o dólar. Então, assim, se alguma coisa ou algo atípico acontecer no mercado, o ouro começa a corrigir o dólar, vem tudo para cá. Isso aqui, ó, com RSI acima de 42, é show de bola para entrar. Mas aguardem a decisão do mercado. Tira da cabeça essa coisa que agora vai derreter e cair a 43. Olha o exemplo que eu pego para a minha vida. Quando o Bitcoin chegou em 126, a maioria do mercado estava gritando, agora é 150, 200. Ó, ele veio a 80 e 600. Por quê? Subestimaram o mercado. Muitos entraram aqui e estão presos.
Quando o mercado corrige, faz uma correção saudável, que chega abaixo das médias, está fazendo pullback aqui, né? Agora é 63, aí todos saem fora do mercado, não compram. Daqui a pouco o capital entra com agressão de mercado. Ah, por que que eu não entrei aqui? Porque fica subestimando o mercado. O mercado ele pode até cair, mas precisa passar por 84, 86, 8600, tá bom? Quem não entende a estrutura acaba virando liquidez. Entende a estrutura do preço, você pode operar a curto, médio e longo prazo. Nosso grupo de sinais, nós estamos focados em price action. Enquanto o mercado está indeciso, andando de forma lateral, nós estamos trabalhando em cima de price action para vocês entenderem a estrutura gráfica, o que é um engolfo, o que é um martelo, onde que tem uma reversão de tendência, onde que tem um padrão, onde eu posso entrar e buscar alvos, risco vezes retorno, onde seria um ponto, onde o mercado corrigiu, e eu entendo que eu sou hold, mas eu quero encontrar pontos de baleias para comprar Bitcoin ou altcoins. Tudo isso nós tratamos no nosso grupo de sinais. Não é só análise risco vezes retorno, vamos analisar altcoins, né? Não é só análise, mas também nós trabalhamos com aulas, com videoaulas de price action, para que as pessoas aprendam a caminhar com as próprias pernas. Beleza? No mais, muito obrigado. Desculpem a voz porque a garganta não está muito boa, né? Frente fria, garganta paga o preço. Mas vamos que vamos. Foco e fé nesse mercado. Se tiver foco e fé naquilo que vocês querem, eu tenho certeza que vocês chegam lá. E aí, deixa o seu comentário. O que é que você acha? Bitcoin corrige a partir desse ponto? Ou você acredita que pode entrar uma agressão de mercado e Bitcoin retornar aos 98? Deixa o seu comentário. Forte abraço e vamos aguardar o próximo vídeo.